Boa tarde a todos. É um grande prazer tê-los novamente no segundo webinar que a NAMBA promove. Esse webinar especificamente vai falar sobre a iniciativa para adoção de medidas de segurança para o retorno presencial. Vamos falar um pouco de planejamento, mas também de execução. O nosso horário é 15 horas até às 16. Os debatedores são a Carla Vasser, Carla está correto, pronunciei corretamente. A Carla é diretora dos programas de MBA da Fundação Dom Cabral e da FDC, Alumni Network. Ela tem uma carreira longa como executiva de grandes organizações, em várias empresas como Motorola, Citigroup e grande parte no exterior. Ela retornou para o Brasil e iniciou sua carreira há mais ou menos 8 anos na área de educação executiva, atuando nas áreas de programas customizados e na área internacional, antes de sua vinda para o MBA e Alumni. Possui MBA nos Estados Unidos e bacharelado em Engenharia Civil na UFMG. Atualmente, exerce também a presidência do Conselho da EMBAC, Executivo MBA. E o segundo palestrante é o Maurício Queiroz, que é diretor-geral da FIA, de Administração e Negócios, e presidente do Conselho Executivo da NAMBA. Ele é doutor em Administração pela Universidade de São Paulo, mestre em Administração pela Universidade de São Paulo também, e graduado também pela Universidade de São Paulo. Ele atua também como avaliador de revistas nas áreas de administração e coordenador da área de tecnologia e marketing do CNAD. E eu sou a moderadora, sou a Alessandra Maciel, represento a NAMBA, atualmente estou no cargo de diretor executivo. Bem-vindo aos palestrantes e bem-vindo a todos os participantes desse evento. Eu vou explicar para vocês um pouco como vamos proceder. Serão 3 perguntas, cada pergunta será feita e cada palestrante falará 5 minutos. Nós deixaremos para perguntas depois dos 30 minutos, porque o total vai dar 30 minutos de debate, então, das 3 perguntas. E então a gente pede que vocês façam as perguntas aqui no QA, tá? Façam perguntas ali, o Roberto vai verificar e depois a gente vai respondendo para vocês nos últimos 25 minutos desse webinar. Então, mais uma vez, é um grande prazer tê-los todos conosco. Vamos para as perguntas. Primeira delas, o que suas escolas fizeram em termos de estrutura para a retomada das aulas presenciais? Se fala muito no protocolo. Então, para essa primeira pergunta, eu passo a palavra para o Maurício, da FIA. Maurício, por favor. Maurício, seu microfone está fechado. Ok. Todos me ouvem bem? Positivo? Ótimo. Então, boa tarde. Quanto tempo eu tenho, Alessandra? 5 minutos? Exatamente, 5 minutos. Isso. Exatamente. Ok, eu vou cronometrar aqui. Valendo. Então, vamos lá. Estou apresentando aqui rapidamente, é um protocolo... Tudo bem, vou tentar. Peraí, meu celular está falando sozinho aqui. Eu vou apresentar um protocolo de retorno das atividades da FIA. Conversando já com Carla, muitos desses pontos são comuns às nossas instituições, então nós vamos procurar complementar esses aspectos, tá? Eu não vou demorar muito, não, mas vamos aqui, basicamente, aqui tem um prédio principal da FIA, é um prédio comercial, lembrando, a fundação é muito mais voltada à pós-graduação do que à graduação, e temos, além desse prédio, uma outra unidade na Avenida Paulista, em São Paulo. E o nosso desafio é que nós trabalhamos já num prédio comercial, portanto, alguns protocolos têm que ser da própria instituição e outros de uma unidade comercial, né? O princípio que a gente segue em tudo que a gente está apresentando aqui são as questões sanitárias e também as atividades, as determinações ao retorno das atividades educacionais. Portanto, a gente toma como parâmetro aquilo que o governo, no nosso estado, no caso São Paulo,
determina em relação ao retorno, né? E, obviamente, a gente pretende voltar. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é que, sim, a intenção da FIA este ano é voltar às atividades para tão logo o governo estadual e municipal autorizem, né? Mas, obviamente, com as restrições necessárias. Portanto, temos que tomar todas as medidas sanitárias para isso. Aqui é a entrada do prédio, é uma única entrada, normalmente tem 2 ou 3, agora só tem um único caminho. Já os funcionários, a gente costuma já ir ao prédio, poucas pessoas da FIA, e a gente segue esse protocolo. Então, primeiro, a medição de temperatura, aferição logo na entrada do prédio. Caso apresente a temperatura superior aos 77 graus, a pessoa não pode entrar nas instalações comerciais, né? A FIA adquiriu vários equipamentos, e esse é um ponto importante que a gente destaca. Os investimentos para o retorno da situação do Covid têm sido elevados para as escolas. Então, nós adquirimos aqui esses totens com álcool gel. Esses dispensers vão estar espalhados em vários andares da FIA. São 6 andares que a gente ocupa nesse prédio que eu mostrei a foto inicialmente. Resolvemos aí comprar algumas máscaras reutilizáveis, portanto os alunos eles podem utilizá-la, que vão receber 4 delas, e eles vão poder utilizá-la posteriormente. E aí colocamos também o logotipo da FIA. Um face shield também é previsto para cada aluno, e os professores vão receber esse face shield também com a máscara, e esse é o equipamento que a gente pretende colocar à disposição de todos os docentes que voltarem às atividades no prédio. Já adquirimos esses tapetes higienizadores, todos os andares. A recepção, que é o atendimento ao público, já está protegido com esse acrílico. A gente discute ainda o uso do acrílico em sala de aula. Houve uma discussão sobre isso hoje e, aparentemente, optou por não utilizar esse equipamento em cada uma das mesas dos alunos. Outro item componente que já foi adquirido é o oxímetro, que ele mede a oxigenação. Caso a pessoa apresente aí algum sinal que não está se sentindo muito bem, ele é uma primeira medida que a gente toma, e obviamente já chama aí a emergência para levar nossos alunos, funcionários ou professores. Esse é um ponto muito importante, né? A desinfecção das instalações da FIA. Será feita diariamente, o ambiente ficará fechado para as aulas à noite, e aí depois, a cada 3 horas, também os sanitários também são higienizados. Adicionalmente, a questão do ar-condicionado tem sido uma preocupação muito grande exposta pelos alunos, professores, nas nossas conversas. A gente não consegue adquirir 100% de eficiência com ar-condicionado, portanto, nós compramos esses sanitizadores de ar. É um equipamento novo que saiu de São Carlos, da USP, e esses equipamentos ficaram disponíveis nas nossas salas de aula. Eles asseguram em meia hora a limpeza de todo o ambiente, né? Para a biblioteca, o uso restrito, nós ficamos com a biblioteca fechada nesse período, e nós adquirimos esses equipamentos também para que os alunos possam fazer a devolução digital dos livros emprestados ou buscar emprestados sem necessariamente ter contato com os funcionários. Esse equipamento costuma ser utilizado pela Amazon nos Estados Unidos, quando você compra alguma coisa fora do país, fora e não tem onde entregar. Numa 7-Eleven, por exemplo, a gente colocou agora à disposição perto da nossa biblioteca. Com isso, ele diminui o contato, a presença dos alunos dentro do ambiente, né? Algum outro ponto que eu queria destacar aqui também: é proibido pela Fundação o retorno de pessoas que pertençam a esses grupos de risco. Obviamente, esse é o protocolo seguido aí apresentado em vários estudos. Então, isso significa que tanto professores como funcionários e alunos que indiquem que apresentam essas condições, eles não devem voltar às atividades, pelo menos até o final do ano, na FIA. Na sala de aula, quando nós voltarmos, manteremos esse 1,5 metro de distanciamento social.
evitar aglomeração. O coffee break, portanto, ele vai sofrer aí alterações também no formato que a gente costumava oferecer. Elevadores podem entrar 5 pessoas por vez no elevador da FIA, significa também que a gente vai ter que mudar o horário de entrada e saída de cada uma das aulas, e respeitar os 35% que eu menciono lá no final. As salas, a gente tem as janelas fechadas no caso da FIA, mas as portas ficarão abertas. Os alunos, hoje foi uma decisão, a gente não deixar os bebedouros disponíveis, mas mexer com o copinho de plástico é pior. Então, nós manteremos os bebedouros, mas os alunos terão que via a FIA, os seus próprios copos, para facilitar, portanto, aí, evitar o contato entre várias pessoas de qualquer material que seja. A sala de aula é importante. A sala de aula, nós optamos por assegurar a oferta das aulas tanto no formato presencial como no formato online, web aula, aula ao vivo, tem vários termos que as pessoas estão utilizando, e nós estamos chamando aqui de aulas simultâneas. Significa que os alunos estarão, ao mesmo tempo, alguns deles em sala de aula e outros em suas residências. E esses equipamentos que nós estamos adquirindo, eles têm os sensores, eles acompanham automaticamente o professor em sala de aula. E tem o restante das condições que eu posso comentar posteriormente. Para a equipe técnica, equipe de funcionários da FIA, estamos criando ambientes de cada um dos departamentos, financeiro, recursos humanos, compras, e uma possibilidade do convívio entre funcionários que estão em casa e funcionários que estão no escritório. Então, portanto, tem um outro tipo de câmera que foi adquirida, e isso vai permitir que eles permaneçam o dia todo em contato pessoal durante as atividades também nesse semestre. Por fim, eu procurei ser bastante sucinto, pretendemos, o dia 4 de setembro, o governo estadual vai oficializar isso, e a nossa ideia é voltar dia 8 de setembro, que é a previsão aqui em São Paulo, as atividades presenciais, respeitando, obviamente, esses 35% de alunos em sala de aula. Então, essa é a mensagem, esse é o conjunto de atividades que nós estamos comunicando aos nossos alunos, aos nossos professores e funcionários esse planejamento, e aqui alguns, hoje é em primeira mão, porque tem materiais que foram confirmados hoje a compra apenas. Então, o que eu estou apresentando aqui na ANAMBA são novidades que muitos dos nossos funcionários, professores e alunos ainda não viram. É isso. Cobri, Alessandra? Eu passei. Ok, Maurício, passou um pouquinho, mas muito obrigada por mostrar para nós, não, imagina, o protocolo de vocês. Vamos passar a palavra imediatamente para a Carla, para ela falar um pouquinho da FDC, então. Carla? Tá ótimo. Pessoal, desculpa, eu tive que entrar aqui pelo celular porque deu pane aqui no computador. Mas, enfim, acho que vocês me veem bem e me ouvem bem também, né? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acredito muito nesse tipo de trabalho, nesse compartilhamento, né, de experiências. Eu acho que estamos todos vivendo grandes desafios e é super importante a gente estar juntos nesse momento. Ainda que muitas vezes, né, nós estamos aí competindo pelos alunos, na verdade, acho que cada um de nós tem os nossos próprios diferenciais. É muito bacana a gente poder fazer isso. Então, é um grande prazer. Obrigada pelo convite. Em termos da infraestrutura, também, bem fresquinho, acabou de sair ontem, e está sendo divulgado hoje para o mercado, nosso vídeo da retomada, que o Henrique vai passar daqui a pouquinho. É um vídeo que mostra o que vai ser, como que nós já estamos prontos em termos dos nossos campi para receber os nossos participantes. E aí depois, mais para frente, a gente pode falar um pouco mais sobre os funcionários, professores e tudo mais. Henrique, você pode passar aí, por favor? A pandemia trouxe uma nova realidade para o mundo. Por isso, a FDC está comprometida em realizar todas as adaptações necessárias. Tá bom. Deu uma cortada aí, Henrique. Henrique? Ele sumiu, na verdade, dali. Ai, meu Deus, não acredito. Camila, você consegue compartilhar o seu vídeo? Camila, que está aí também, talvez consiga, gente.
Eu tô sem poder, Carla. A Camila tem que ser promovida a... Esperem aí. Ok. Camila? Camila já foi promovida. Perfeito, agora eu acredito que eu consiga. A pandemia trouxe uma nova realidade para o mundo. Por isso, a FDC está comprometida em realizar todas as adaptações necessárias para que, em breve, você possa voltar a estar conosco, seguindo com o estímulo ao convívio e ao networking, mesmo com algumas limitações. Vamos lá conhecer essa nova realidade. Tudo começa aqui na entrada. Primeiro, não podemos esquecer do uso obrigatório de máscaras. Seja a pé ou de carro, todos terão a temperatura aferida. Sabemos o quanto é importante... Pessoal, vocês estão conseguindo ver o vídeo ou ele está quebrando? Todas as entradas vão contar com um tapete higienizador. A mim tá travando. Está travado, na verdade. Henrique, vamos parar o vídeo, eu vou falar um pouquinho. Estarão sempre abertas em todos... Talvez funcione melhor do jeito que a Camila tinha tentado, direto por YouTube, hein? Camila, vamos tentar você pelo YouTube, porque não está dando certo lá. Gente, eu peço desculpas, a gente até testou antes, mas enfim, é o que nós estamos vivendo aí com tecnologia e com tudo mais. E além de ser um vídeo novo que acabou de ser solto aí. O som não está, Camila. Volta do seu... Pessoal, eu vou falar sobre isso, que eu acho melhor até a Camila conseguir, para a gente não perder muito tempo. Bom, eu acho que mais ou menos na mesma linha do que... Uma pena, né, Maurício? Um vídeo tão bacana, a gente já tinha passado várias vezes, isso foi acontecer. Mas, enfim, faz parte. Na linha do que o Maurício está falando, a gente fez mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, nós preparamos todo o campus, os três campi que a gente tem, tanto de São Paulo, quanto de Nova Lima, quanto de Belo Horizonte, para receber todos os nossos participantes com a maior segurança possível. Então, com isso, o que significa um investimento substancial em todos os equipamentos que são necessários, significa também que a gente está obedecendo todas as autoridades de saúde e autoridades locais para fazer exatamente o que eles determinam em cada um dos locais e que a gente está seguindo tudo isso, não só nas salas de aula, nos ambientes em comum, mas também nos nossos refeitórios, nos ambientes de alimentação, que temos trabalhado com todos os nossos fornecedores. Então, estamos prontos e seguros para receber. Depois eu vou deixar o link do vídeo para vocês todos verem, eu peço desculpas pelo que aconteceu. No entanto, é importante falar que a gente não opera só nos nossos campos. E aí, estando em outros locais, em outros lugares do país, a gente está submetido a protocolos, às vezes, de hotelaria, né, e de outros ambientes. Então, o que a gente tem feito é trabalhado fortemente com todos os nossos fornecedores para garantir essa segurança para todos os nossos participantes, né, os nossos alunos, professores e todas as pessoas que estejam conosco durante os programas. Então, estamos trabalhando com vários fornecedores para que isso aconteça. E aí, vou pôr o link aí. Se a gente tiver um tempinho no final, Alessandra, a gente volta para o vídeo, ok? Ok, a gente ótimo. pode partir para a próxima. Ok, muito obrigada. Acho que tem que descompartilhar aí, quem estava compartilhando. Oi? Eu não estou vendo nada compartilhado, não. Não sei. Aqui eu estou vendo. Bom, mas vamos lá. A Camila está me falando aqui que consegue passar agora. Você quer tentar uma última vez ou vai atrasar muito? Vamos tentar mais uma vez. Pode.
pandemia trouxe uma nova realidade para o mundo. Por isso, a FDC está comprometida em realizar todas as adaptações necessárias para que, em breve, você possa voltar a estar conosco, seguindo com o estímulo ao convívio e ao networking, mesmo com algumas limitações. Vamos lá conhecer essa nova realidade. Tudo começa aqui na entrada. Primeiro, não podemos esquecer do uso obrigatório de máscaras. Seja a pé ou de carro, todos terão a temperatura aferida. Sabemos o quanto é importante higienizar os nossos sapatos. Por isso, todas as entradas vão contar com um tapete higienizador. Portas e janelas, como você pode ver, estarão sempre abertas em todos os espaços para uma melhor circulação do ar. O nosso sistema de ar-condicionado está adequado para as trocas de ar frequentes. Cada ambiente será higienizado com produtos eficazes do combate à Covid-19, de acordo com a programação diária pré-determinada. Vamos priorizar áreas e objetos comuns, como corrimãos, filtros de água, interruptores, maçanetas, botões de elevador, dentre outros. Nas áreas comuns, o mobiliário está sendo reorganizado para respeitar a distância de 1,5 metro entre as pessoas. Nas salas, todas as mesas e cadeiras estarão dispostas respeitando os protocolos recomendados pelas instituições competentes, além da oferta de álcool e papel para a higienização dos objetos da sala. Todos os ambientes irão prezar por evitar aglomerações. Por isso, os elevadores terão um limite de 2 pessoas por viagem e somente devem ser utilizados em real necessidade. Os serviços de alimentação serão repensados para sua segurança, seguindo todos os protocolos, a forma de servir os alimentos e bebidas foi adaptada para garantir os protocolos. E os itens de uso individual, como copos e talheres, serão disponibilizados de maneira a evitar contato com outro item que não seja o seu. A organização das mesas e cadeiras, como você pode ver, será feita para respeitar a distância de segurança. E claro, serão disponibilizados diversos dispensers de álcool em gel pelo campus, para você realizar a higienização das mãos sempre que precisar. Tudo isso será feito para cuidar da saúde de todos, reforçando o nosso compromisso com a sua segurança e bem-estar. Mas não se preocupe, por enquanto vamos continuar em casa, com a expectativa de ter você com a gente quando for seguro para todos. Se cuide, use máscara e fique em casa. Muito bem, muito obrigada a Carla e ao Maurício por responderem. Vamos para a segunda pergunta. Qual é o planejamento para a retomada das atividades de funcionários e professores? Carla, você pode iniciar agora, falando um pouquinho do modelo da FDC? Claro. Gente, mais uma vez, desculpa pelo vídeo, o link tá aí, vocês vão poder ver melhor, tá? Depois, acabou de sair agora. Mas, enfim, sim, assim, para os funcionários, na verdade, desde que aconteceu essa parada, quarentena, em 18 de março, nós estamos todos no home office. E assim ficaremos enquanto não tivermos mais segurança para voltar, enquanto as autoridades não nos permitirem. Quando permitirem, só vão voltar aqueles que são essenciais para as entregas dos programas, para que a gente evite aglomeração de funcionários também. Então, se tiver um MBA acontecendo, toda a equipe do MBA que é responsável por aquela entrega vai estar no campus naquele momento. Os demais programas não necessariamente, se não estiverem entregando. E aí também, nesse momento mais próximo a essa volta, a gente vai buscar entender melhor quais são aquelas pessoas que são consideradas pessoas de risco. Porque muitas vezes as pessoas não querem nem se expor, nem falar exatamente a que grupo que pertence. Então, a gente está tentando acalmar todos e
acolher todos, independente de ser grupo de risco ou não. Eu vou dar um exemplo claro. Nós temos um professor que agora, para a volta em setembro presencial, se recusou a voltar no presencial, ainda que não seja grupo de risco, apenas por não se sentir confortável. E a gente acolheu isso bem, entendeu? Vamos substituí-lo por outro nesse momento e vamos em frente, porque é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que todos estão, cada um tem o seu devido momento, né? E para isso a gente tem que procurar entender cada um deles. Vou tentar ser breve aí para dar mais tempo para a gente ter respostas, perguntas e respostas. Maurício? Tá bem, Carla, obrigada. Ok. Bom, para funcionários e professores, a gente começou a conversar com os funcionários, nós sabemos da situação de muitos deles, mas seguindo aí uma sugestão até do departamento jurídico, é muito complicado às vezes você entrar em questões pessoais, se ele tem algum tipo de comorbidade ou não, e dessa forma nós optamos por não fazer uma pesquisa direta e simplesmente perguntar se ele pretende ou não voltar, mas não buscar informações detalhadas sobre o motivo. Então, a gente está deixando muito à vontade os funcionários também para eles retornarem às atividades presenciais ou permanecerem em casa, e por isso nós criamos aquele protocolo todo de fazer com que o ambiente de escritório deles seja em casa ou na FIA da mesma forma. E o mesmo se aplica aos professores. Vou dar um exemplo, programa de graduação, que eu também coordeno além da faculdade. Eu conversei com cada um dos professores para levantar informações sobre o interesse deles de voltar ou não. Isso também se aplica após. O que a gente percebeu ao longo dessas últimas semanas? É muito difícil a gente garantir que o professor pode ou não pode voltar. Então, a insegurança das pessoas também muda conforme o noticiário. Então, por isso essa decisão de fazer com que ele possa ministrar a aula dele de casa, e aí a gente permanece no Zoom, como a gente tem feito, ou retomar as atividades nas instalações físicas da FIA. E aí todo o protocolo é para que ele possa transmitir a aula também do prédio ou de casa da mesma forma. Essa flexibilidade, acho que é a palavra-chave que a gente teve que buscar ao longo dessas últimas semanas. Criar condições para atender a situações específicas. E funcionários e professores, e aí eu vou estender já aos alunos também, né? Cada um tem uma situação, como eu apresentei naquele slide, tem muitos casos, e aí a necessidade foi buscar uma forma de tornar isso possível de ser oferecido de diversas formas. O que a gente tem, por princípio, nós continuaremos com as atividades acadêmicas acontecendo dentro do cronograma que a gente tinha estabelecido previamente. Alessandra? Ok, muito obrigada. Maurício, vamos para a última pergunta. Como foi o planejamento da retomada das aulas para os estudantes? Quais são os formatos de volta? São duas perguntas em uma só. Podemos começar por você, Maurício, agora? Podemos. Eu me sinto bem à vontade de falar sobre isso, porque é um debate que acontece quase que diariamente. A gente tem que entender que tem programas, cursos, que já estão em fase final. Quando a gente pergunta para esses alunos, eles ficam muito, não tem problema. A gente pode continuar fazendo o curso pelo Zoom, a gente se sente muito bem nesse formato, e gostamos, inclusive, funcionou bem, então a gente pode continuar. A gente pega um outro público, tá? Mas também tem a questão da segurança, é claro. E tem um outro público que mal teve a oportunidade de ter aula presencial, que não teve nenhuma condição de ter um networking, o conhecer as instalações, conhecer alguns dos professores. Esses estão mais interessados no retorno breve às atividades presenciais. Quando a gente fala de educação executiva, normalmente nós falamos de profissionais que têm seu próprio carro, se precisar também, pode vir com transporte público, mas ele consegue chegar no prédio com um carro próprio. Mas se você fala, por outro lado, com alunos de graduação, e aí eu vou estender aqui, vou sair um pouquinho da pós nesse caso, a preocupação deles é outra, já é com o transporte público. Então, a gente tem diferenças tanto pela modalidade ou pelo perfil da capacidade do aluno de ter o equipamento, o carro, que possa aumentar a segurança dele,
como as situações associadas ao perfil de curso, né? Os cursos, no nosso caso, os cursos de maior valor, os alunos têm apresentado uma tendência a querer retornar às atividades presenciais. E aí a gente vai seguir esse protocolo que eu já mencionei anteriormente, sobre permitir aulas. E aí, no nosso caso, quando a gente fala aula híbrida, traz uma confusão, porque o mercado fala de aula híbrida, que quando o curso tem atividades ou presenciais ou à distância. Para não confundir aqui, eu usei o termo aula simultânea. Simultânea porque ele vai acontecer simultaneamente para alunos que estão em casa e alunos que estão nas instalações físicas da FIA. Acho que essa é uma forma bem resumida. Eu até poderia falar outras coisas, mas eu gostaria de ouvir as perguntas das pessoas que estão assistindo. Alessandra. Ótimo, Maurício, obrigada. Vamos passar a bola, então, agora para a Carla explicar para nós um pouquinho como houve esse planejamento na FDC. Carla, por favor. Ótimo, então, vamos lá. Pessoal, eu estou falando mais pelo Executive MBA, mas a gente tem também vários outros programas, inclusive a especialização, que é um grande programa de pós-graduação aí, que tem um número maior de participantes, né? Mas, no geral, para a Fundação Dom Cabral, na verdade, a gente não parou, né? Porque nós temos feito o curso em modalidade, os cursos em modalidade online desde março, com exceção do Executive MBA, que já é um programa blended, desde que nasceu lá em 1997. Então, ele já tem 2/3 do programa na modalidade online e 1/3 no presencial. O que dificultou muito para a gente trazer esse presencial para o online, porque as pessoas fazem muita questão desse tempo que eles têm juntos, por questões de networking várias, né? Variadas. Então, nós adiamos o máximo possível o reinício desse programa, do Executive MBA, e agora em setembro nós vamos começar. Né? Inclusive, o Dori acabou de divulgar aí, né, na sexta, que talvez não comecemos nem em setembro, já está para outubro, nós vamos começar no online. De qualquer forma, nós estamos oferecendo 3 modalidades. A primeira sendo presencial, a segunda, assim como a FIA, uma transmissão simultânea do curso, e uma terceira, nós desenvolvemos aquele mesmo módulo num formato online um pouco mais amigável com o design instrucional. Porque uma coisa é você ver a transmissão ao vivo, no nosso caso, nós temos módulos, né, de imersão que duram 6 dias, e cada dia aproximadamente 10 horas. Então, você imagina para quem está num computador, ficar 10 horas por dia durante 6 dias. Nós estamos oferecendo essa modalidade porque pode ser que pertença, que caiba na realidade de alguma pessoa que prefira este formato. Mas, da mesma forma, desenvolvemos aquele mesmo módulo que duraria uns 6 dias, para agora passar aí a ter 2 semanas, mas em blocos quebrados de forma que seja mais amigável para essa realidade de pessoas que estão com família em casa, que também estão trabalhando, que têm uma série de dificuldades. Enquanto não nos for permitido entrar no presencial, a gente vai continuar no online. E a partir do momento que for no presencial, a gente vai ter as 3 modalidades para cada um dos módulos que a gente oferece. No caso da especialização, tem vários de vocês aqui que são da área de pós-graduação e especialização, vai ser oferecido presencial e a transmissão ao vivo somente quando voltar no presencial. Até lá, somente o online, tá? É importante aí falar que todos os nossos campos estão equipados e têm o distanciamento e a capacidade para que a gente receba 100% dos nossos alunos. Porque os 35% são referentes ao espaço. Então, a gente tem condições de fazer isso. Mas a gente entende que vai ter um número reduzido de pessoas que queiram vir para o presencial. Porque a gente tem escutado de muitos que as organizações não estão deixando eles estarem no presencial, as organizações, né, para as quais eles trabalham, ou que estão em grupo de risco, ou moram com a mãe, ou estão com medo, o que quer que seja, que não necessariamente permita, né, que eles possam estar no presencial. E por isso a gente quis oferecer as 3 modalidades. Alessandra, você também. Oi, ótimo, Carla, muito obrigada. Vamos às perguntas e depois, se vocês também quiserem falar alguma coisa, porque a gente acabou limitando esses 5 minutos, né? Se quiserem falar mais alguma coisa, a gente abre para vocês. O próprio Maurício disse antes que ele teria outras coisas a falar, mas ele tentou ser bem resumido para a gente deixar mais para as perguntas, tá bem? Roberto, você me ajuda aí com as perguntas?
Claro, ajudo sim. Vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui da Eliene. Não está endereçada nem ao Juca nem à Carla, então fiquem à vontade até para cada um comentar. Ela pergunta: como será feita a escolha dos 35% dos alunos que poderão retornar às salas de aula? Como é que vocês estão planejando essa seleção, se é que é uma seleção desses alunos? Eu acho que está bem na linha do que eu acabei de falar, né? De acordo com a nossa interpretação do plano de retomada de São Paulo especificamente, os 35% são referentes ao ambiente. No caso da Fundação Dom Cabral, por ser uma escola focada em educação executiva, não termos graduação, a gente conseguiu limitar o nosso campus apenas para os programas de pós-graduação. Todos os outros programas, parcerias, customizados, vão ser feitos fora do campus. Isso nos permite ter as salas, a gente tem um espaçamento ideal de 1,5 metro, 2 metros, enfim, que nos permite ter a sala cheia, mas a gente não acredita que vai chegar nesse ponto. Com relação a outras localidades do Brasil, ainda não existe, principalmente aqui em Nova Lima e em Belo Horizonte, um plano de retomada tão específico, né? Então, a gente está trabalhando com o de São Paulo, né? Já saiu do MEC também, que a gente tem olhado, mas assim, o nosso campus de Nova Lima é gigante, a gente consegue receber, temos salas para até 500 pessoas, né? E no de Belo Horizonte também é um campus considerável. Então, a gente acredita que não vai ter essa limitação dos 35%, de acordo com a nossa interpretação. Ok. Quando a gente recebeu a informação dos 35%, não ficou muito claro, pelo menos na diretoria da FIA, sem dizer respeito à ambientação de toda a escola ou por turma. Tá? Então, eu tenho percebido que isso traz diferenças conforme a instituição. De qualquer forma, tem um fator restritivo local. No caso da Dom Cabral, eu assisti esse vídeo ontem, já fiquei com uma vontade de fazer um curso da Dom Cabral, né, apesar de ser na Dom Cabral, mas assistir a aula ali do lado daquele lago eu também tenho vontade, viu, Carla? É só me convidar. Mas o problema é o espaço físico, a sala de aula. Então, esse é um fator restritivo. Então, no nosso caso, eu tenho auditório que eu consigo colocar mais alunos, pode ser que eu tenha uma turma que trabalhe com uma capacidade superior aos 35%, mas a tendência nossa é trabalhar a restrição dos 35% por turma, tá? e não por toda a instituição, porque nossas salas são mais ou menos padronizadas, elas cabem entre 30, 40, 60 pessoas, e a gente não conseguiria assegurar que uma sala ficasse sem nenhum aluno e outro com 100% de ocupação, porque não daria o distanciamento físico necessário. Tá? Então, assim, eu tenho alguma saída de espaço físico para uma turma de auditório, que aí eu consigo, cabe 120 pessoas, né? Mas não é o comum. Então, a gente tende a respeitar os 35% por turma. Ok? Maravilha, obrigado. Tem uma outra questão aqui, são duas questões que eu vou juntar em uma só, então. O Maurício comentou um pouco a questão dos professores, dessas conversas com o RH sobre, eventualmente, não invadir o espaço para entender eventuais comorbidades e preferências. FIA e FDC, como escolas de negócio, como é que vocês planejam lidar, então, com essa situação, caso realmente haja um volume muito grande de professores que não se sintam confortáveis de lidar com esse retorno presencial? Como é que já existe alguma ideia? Vai ser imposto? Vão ser contratados novas pessoas? Como é que vocês enxergam essa eventual dificuldade num primeiro momento? Posso começar, Carla? Tá. Em programa de educação executiva, é possível você trocar o docente. Quando você tem um programa já seriado, seja um mestrado ou uma graduação, você está muito mais vinculado àquele professor. E aí, nessa hora, a gente começou a tomar as decisões com base nesse critério. Então, a escolha foi de buscar alternativas, aí, como já mencionei em outra oportunidade, nosso modelo pedagógico agora está preparado para que o professor que queira fazer de casa, porque ele é a figura mais importante nesse caso, ele possa permanecer em casa e fazer a aula
pelo Zoom, que é a ferramenta que a gente utiliza. E caso ele queira voltar, e aí é uma decisão conjunta da diretoria com o docente e com a coordenação do curso, ele pode retornar, ele pode ministrar a aula do prédio. E nos cursos de educação executiva ou nos MBAs, caso tenha um professor não possa, eu consigo colocar um substituto. Eu não tenho uma resposta única nesse caso, mas a escolha foi por tentar preservar ao máximo o docente atual e aí flexibilizar o formato da aula conforme a situação. Ok? Eu acho que a gente está bem na mesma linha, sabe, Roberto? Tentando preservar a escolha de cada um, mas ao mesmo tempo entendendo que nós somos um negócio que temos que tocar aí, né, em frente toda a entrega que a gente tem prometido para todos os alunos, né, e futuros alunos. Então, nós temos um corpo de professores bem grande, não só de tempo integral, mas também os demais que trabalham com a gente, que nos permite uma substituição. No caso do MPA é mais difícil mesmo, porque não é permitida essa troca, né? E nesse caso, como nós temos poucas turmas, né? Eles todos já estão de acordo, a gente já conversou com eles, todos de acordo em voltar, e para aqueles que não, nós vamos fazer no online. Já para o Executive MBA, todas as nossas disciplinas têm um mínimo de 2 a 3 professores já alinhados para cada disciplina. Então, nos dá um pouco de flexibilidade aí caso isso aconteça. A gente tem um caso ainda pior de ter professores, vários que estão internacionais, que não podem vir porque não estão podendo viajar, por vários casos assim. Então, em alguns casos, os professores vão ter que atuar online, ainda que os participantes estejam ali, ou nós temos que trocar por algum que esteja local. Mas sempre respeitando muito a individualidade de cada um. Acho que isso é importante nesse momento. É claro que vai chegar num ponto, gente, que a gente vai ter que realmente sentar e conversar também, né? Porque não estando em um grupo de risco, já estando seguro, se a gente tem uma vacina, enfim, eu acho que, né, a gente está todo mundo aprendendo aí a cada dia. E eu acho que é mais ou menos nessa linha para todos nós, né? Maravilha, Carla. Obrigado, Maurício. Tem mais uma pergunta aqui. Estão falando aqui. Quais as principais dificuldades que vocês têm sentido nesse planejamento? São 2 perguntas numa só. E como é que vocês enxergam o risco do governo eventualmente voltar atrás e proibir as aulas online? Muda alguma coisa nesse plano que vocês têm nesse momento? Carla? Deu uma cortada só na última parte da sua pergunta, por favor. Tá, é o risco do governo voltar atrás e postergar novamente o retorno às aulas presenciais, né? Como é que vocês enxergam esse risco? Vai mudar alguma coisa nesses planos que vocês já têm hoje? E a outra parte, Roberto, qual era? Quais são as principais dificuldades que vocês sentiram nessas últimas, eu diria, semanas, né, de planejamento? Semanas. No nosso caso, se você me permite, então, Maurício, no nosso caso, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem tido é a aceitação por parte do participante. A gente tem o hábito de chamar nossos alunos de participantes, né, por parte dos nossos alunos. Principalmente no Executive MBA, tem sido um público bastante resistente em termos das aulas que seriam presencial, agora serem online. Essa é a nossa maior dificuldade. E para isso a gente está tomando uma série de... nós estamos trazendo uma série de alternativas para mostrar que o online pode ainda ser mais bacana do que o presencial, né? Com várias metodologias diferenciadas, com vários palestrantes internacionais, inclusive, para a gente trazer um pouco desse diferencial. Mas o que eu falei antes se aplica, né? Nós estamos preparados para tudo. Tanto que quando o Dória falou que agora pode ser em outubro, ok, continuamos com o online, que já existiria como uma terceira opção. Se chegar em outubro e ele falar que é novembro, ok, nós vamos continuar com o online. Então, nós estamos, de qualquer forma, oferecendo as 3 modalidades, sendo que a presencial e a transmissão ao vivo é somente com autorização das autoridades de saúde, autoridades locais. Para além do desafio do participante, eu acho que todos nós, de alguma forma, tivemos um desafio inicial, que foi o de treinar todos os professores, foi o de equipar todas as salas de aulas para essa volta, de equipar todo o campus para essa volta segura. Então, cada dia tem um desafio novo, né? Eu acho que a gente está vivendo num momento em que não tem um dia como o outro mais, né?
E aí eu acho que o importante é a gente conseguir se adaptar e estar fazendo essa troca aqui para que possamos aprender uns com os outros. Eu tenho muito contato através do EMBA Council com várias escolas do exterior. Algumas delas já retornaram do presencial, como é o caso da Espanha, né? O IE, IES, enfim. E eu acho que essa troca é super importante também para a gente aprender com todos eles. Ótimo. Ok, Roberto. Quanto ao retorno se o governo falar que não pode retornar, nós não retornaremos. Simples assim. Tem que cumprir, tem que seguir algum comando em relação a essa situação que é única nas nossas vidas, certo? Então, a entidade governamental cumpre uma função essencial nesse momento. Nem discuto sobre isso. Estamos preparados para o retorno. Eu acho que a Carla colocou muito bem. O desafio maior já aconteceu. Se vocês perguntassem para mim no dezembro do ano passado que se a gente teria todos os cursos no formato online e todos os funcionários da nossa escola também online, eu falaria que seria impossível, jamais aconteceria. E aconteceu em março. A partir daí, é muito mais simples. E a gente sabe desse vai e vem de abrir ou não abrir, mas o fato é que a gente tem que, como escola de negócios, se preparar para as alternativas. Isso significa, inclusive, investimentos. Então, a gente já investiu esses recursos todos que eu apresentei no início e que a Dom Cabral, que a Carla também apresentou pelo vídeo, significou investimentos elevados da nossa parte. Sei de outras escolas conhecidas aqui que também estão participando, que também já investiram muito. Então, assim que for possível, a gente volta. Aproveitaremos esses equipamentos e eu vou além. Eu não sei se, depois da pandemia, se esse modelo de curso ou híbrido ou simultâneo, ele não pode se tornar uma atividade natural dentro das atividades educacionais, principalmente de pós-graduação. De ensino básico, eu tenho minhas dúvidas. E acho que a gente tem que sempre distinguir, que é muito mais difícil para uma escola de ensino básico fundamental viver essa situação, ou uma escola do setor público que tem dificuldades. A gente está muito mais preparado, nosso perfil de público é diferente, respeitaremos o que for determinado, mas a gente tem condições hoje de oferecer esse modelo e eu ainda suspeito que isso possa ser definitivo. Tá, ok. Maravilha, Maurício. Obrigado. Dá tempo de fazer mais uma última aqui, Alessandra? Dá sim. Acho que temos mais uns minutinhos. Tá. Então vamos lá. Acho que talvez a última pergunta. Tem aqui uma pergunta da Simone. Ela coloca: se a FIA ou o FDC respeitarem o professor que desejar transmitir a aula de sua casa, por Zoom, por exemplo, os alunos assistirão a aula presencialmente na escola para privilegiar o networking ou serão obrigados a ficar em casa e acompanhar a aula remotamente? Tá. Essa é uma pergunta que eu já ouvi também. Eu não sei se isso vai acontecer, mas a sala de aula estará pronta para ele. Mas eu não vejo muito sentido do aluno ir à FIA para fazer esse networking num momento de risco como a gente está vivendo agora. O que nós tentamos já em outra situação, você imagine que o professor fica em casa dando aula no Zoom. Por que ele vai sair do conforto da casa dele, pegar um transporte público ou particular, subir no elevador, sair de casa para poder assistir a aula, entrar na sala de aula para poder conviver com esses colegas? Se todos eles ligarem o notebook ao mesmo tempo na sala de aula, vai dar microfonia. E eu asseguro que isso vai acontecer, porque nós testamos muito. Então, imagina, o professor em casa, 25 alunos lá dentro, todos vão ter que pegar o seu celular, colocar o fone de ouvido para ouvir, para não dar microfonia, porque se deixar aberto, ninguém ouve nada. Então, eu não vejo muito sentido nessa situação, tá? Mas é possível, eu não descarto a possibilidade. Para a gente já faz sentido. Por quê? Porque nós temos duas modalidades. Também no prédio faz sentido. Pois é. Pois é. Como são 6 dias em imersão aqui, e um dos professores não puderem estar presente, ainda faz sentido estarmos juntos para os demais dias. Então, sim, faremos dessa forma.
Já em São Paulo, que o programa é mais de fim de semana, mais na modalidade, né, que em geral vocês também atuam, vai ficar a escolha vai ficar para o participante. Por que nós vamos deixar o campus aberto, se pudermos? Porque muitos deles querem sim estar naquele ambiente, querem estar com outras pessoas e também num ambiente que é mais tranquilo, que não tem filho correndo para lá e para cá, que não tem tanto de outras distrações. Então, na possibilidade, né, de termos o presencial, ele vai estar disponível com ou sem professor. Lembrando que a nossa preferência é pela substituição do professor para uma atuação presencial. Só no caso de não conseguir, ou dele ser internacional, estar em algum outro país e estiver incapacitado, é que a gente vai fazer dessa forma. E a gente tem, inclusive, um robozinho, uma tecnologia que a gente tem, que o professor anda, né? É tipo um iPad que anda pela sala, então dá um pouco de mais realidade aí nesse caso, né? Não fica tão estático numa tela. Isso ajuda também. Maravilha, legal. Obrigado, Carla. Obrigado, Maurício. Acho que é importante a gente realmente ver que são contextos diferentes, a gente completar esse mosaico todo, cada um entendendo o seu contexto, a sua realidade. Maravilha. Alessandra, da minha parte aqui, concluímos as perguntas. Ok, Roberto, muito obrigado. Roberto, eu gostaria que você fizesse o convite para os próximos webinars, enquanto diretor de comunicação e eventos de pesquisa, e depois eu faço o fechamento rapidinho, para nós respeitar o nosso horário, que é às 16 horas, terminar o webinar, tá bem? Claro, maravilha. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todo mundo. A gente chegou próximo a 30 pessoas numa tarde com tantos eventos acontecendo simultaneamente. Isso para a gente é muito rico. A gente que está começando agora a promover esse tipo de evento online, de webinário. Então, em primeiro lugar, muito obrigado por todo mundo. Obrigado, Maurício. Obrigado, Carla, também pela disponibilidade de vocês. Acho que foi muito bom tê-los aqui. E como a Alessandra mencionou, eu quero convidar todo mundo. Mensalmente a gente vai promover um debate desse tipo. Alguns serão abertos para quem se inscreveu, outros serão exclusivos para os nossos associados. A gente ainda está definindo direitinho as datas, os temas e fazendo os convites. Vão ser sempre divulgados por meio do nosso LinkedIn, por meio do nosso site e enviados para o nosso mailing. Então, peço que vocês acompanhem a nossa página no LinkedIn. Quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever. A gente tem sempre postado lá os nossos eventos, algum highlight de alguns dos nossos associados, né, dos nossos alumni. Então, é um esforço que a gente tem feito realmente para manter ativa esse conjunto de informações e de debates com relação à educação executiva no país. E é isso. Obrigado novamente pela presença de todo mundo. Ok, obrigada. Olha só, então eu queria muito agradecer tanto a Carla, representando a FDC, quanto ao Maurício, representando a FIA, porque vocês mostraram para nós exemplos vocês já são exemplos de boas escolas de negócio do Brasil, reconhecidas nacionalmente, internacionalmente, e vocês planejaram muito bem a retomada. A gente só deseja que vocês consigam executar com todo o sucesso possível. Obrigada por partilharem um pouco e mostrarem, como disse a Carla, um vídeo que é exclusivo e ainda compartilhou conosco. O Maurício também disse que estava saindo do forno esse PPT sobre o protocolo deles. Então, vocês mostraram mais uma vez que, embora todas as nossas escolas competem, elas conseguem sim colaborar nesse momento que é único, né, na história da humanidade. Enfim, muito obrigada. Convido vocês a participarem dos nossos próximos webinários, são bem bacanas, como disse o Roberto. E enquanto a NAMA, todos sabem que nossa missão é contribuir para a qualidade dos cursos de MBA no Brasil. E nós somos a única acreditadora nacional que acredita cursos de qualidade. Então, a gente convida vocês a participarem dos nossos webinários e também a fazer parte como escolas associadas, afiliadas ou acreditadas. Estamos de braços abertos para todas as escolas que queiram partilhar da nossa missão. Muito obrigada, tenha uma excelente tarde. Muito obrigada, foi um prazer, viu? Obrigado, até a próxima. Obrigada.